ao nosso primeiro programa do ano de 2019. E, enfim, chegamos ao ano novo, tão esperado, né? E esse ano nós vamos ter muitas novidades ainda para vocês. Nós teremos bastante coisas novas, inclusive no Espaço Universal de Numerologia Cabalística. Não é nada dessas enrolação de segredo, arte milenar, código sagrado, sociedade oculta, teoria de conspiração e mestre de qualquer coisa, né? Não vai ser nada dessa coisa velha com nome novo ou da moda, nem ilusionismo baseado em teoria ultrapassada, né? Que fazem com que a vida de cada um de vocês seja tratada como se fosse um jogo, né? Ou um rádio de pilha velho que precisa ter a frequência ajustada. Mas isso nós vamos falando das novidades a partir do próximo programa, à medida que nós formos começando a trazer elas para vocês, tá? Vocês vão ter muita novidade no tarô, na terapia quântica e muito mais. É só vocês aguardarem. E começando o nosso programa, né? Como eu já havia dito no programa anterior, nós estamos agora no ano 3. E o 3 é o número do movimento, do equilíbrio, das oposições, e ele traz consigo muitas esperanças. Favorece a comunicação, as novas relações e os novos contatos. E esse é o motivo pelo qual eu decidi fazer esse primeiro programa do ano falando sobre o poder das palavras. A física quântica, ela nos ensina que mesmo que os nossos olhos vejam as coisas de uma forma estática, na realidade tudo está sempre em movimento, uma vez que toda matéria é composta por átomos e que esses átomos possuem suas próprias características e também suas próprias vibrações. E através do princípio da polaridade, mesmo as energias mais opostas são, na verdade, idênticas, porém em equilíbrios diferentes, que é o caso da água e do gelo, né? Eu gosto de citar sempre esse exemplo, que são a mesma matéria, porém com polaridades opostas. Um agente externo causa a mudança de estado e a falta de calor faz com que a vibração das moléculas se reduza e com que a água se solidifique, assim como o excesso faz com que o gelo derreta e se torne água, e se nós permanecermos no aquecimento, a água visível e palpável se torna vapor invisível e abstrato. Dessa mesma forma, nós percebemos que não existe apenas o que é materialmente visível, mas também elementos invisíveis que interferem em nossas vidas diariamente. E nesse caso, eu não estou me referindo a nada oculto, místico, nem religioso, né? Eu me refiro a fatos científicos já comprovados. Eu falo de energia, a mesma energia que faz, como eu gosto de citar sempre, o seu telefone celular funcionar, a sua televisão, né? E tudo que existe no planeta, inclusive o ser humano. E sem energia tudo morreria. Nada existiria no universo e nem o ser humano estaria aqui em nosso planeta. E assim, da mesma forma que a variação de energia pode mudar o estado físico da água através de uma influência externa, ela também muda a influência em cada um de nós. O meio em que nós vivemos, as pessoas com as quais nós convivemos, os conceitos que criamos, são energias que interferem e transformam as pessoas de acordo com como nós nos deixamos influenciar por elas. O fato é que, se você observar as pessoas, em geral, são reflexo do meio em que elas vivem, né? E das pessoas com as quais elas convivem. E mudam com isso o seu estado, pensamento, comportamento, gostos, desejos, conforme a influência que o ambiente exerce sobre elas. E da mesma forma que o nome que utilizamos, né, como eu já expliquei várias vezes na numerologia cabalística, gera energias para poder facilitar ou dificultar as nossas vidas, as palavras que nós pronunciamos podem afetar não só as nossas vidas, como a das pessoas que nos cercam, né, com as quais nós convivemos. Existe uma frase que diz que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Isso se aplica ao som, que é energia, nos revela sabiamente
que a repercussão do som, uma energia que vibra em frequência própria, né, e com amplitudes acentuadas maiores ou menores, gera estímulos externos que possuem uma frequência de vibração característica e única. E pelo princípio da física, nós sabemos que energias se somam, se anulam ou se sobrepõem, conforme a sua frequência e a intensidade, né? E pelo princípio da polaridade se transformam, causando equilíbrio ou desequilíbrio entre elas. Então, se comprova aqui que ao pronunciarmos algo perante o universo, geramos uma vibração que se combinará com as demais frequências que se propagam pelo universo e, consequentemente, se comporá, se anulará ou uma se sobreporá à outra. Cada sílaba que pronunciamos forma uma vibração única, que assim como uma sinfonia, onde a harmonia das notas que gera uma vibração harmoniosa ou uma vibração desagradável, as palavras formam um tipo de partitura, que emite uma vibração harmoniosa ou não ao universo. E é claro que essa vibração origina uma energia única que gera benefícios ou malefícios, tanto a quem pronuncia, como também a quem as escuta. E a maioria de nós nunca foi capaz de se ater ou perceber o poder contido em cada palavra que nós pronunciamos e que nós ouvimos. Todos nós passamos a maior parte da nossa vida, né, nos expressando através de palavras. As palavras são principalmente o meio de contato e interação entre todos os seres humanos. E ela reflete e propaga claramente nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também os nossos desejos. E, infelizmente, a maioria das pessoas fala qualquer coisa que lhes venha à cabeça. Desprezam o fato de que cada um de nós detém o controle sobre as palavras que pronunciamos e, principalmente, o poder das palavras que nós pronunciamos. Uma palavra ela tem poder real, tanto para construir como para destruir, né? As palavras têm um poder real de destruição. E as palavras, na verdade, em si, elas não são negativas. O que faz negativa é a forma como nós a utilizamos e aplicamos, né? É o sentimento que está implícito quando nós pronunciamos as palavras ou determinadas palavras. Existe inclusive um termo judaico para descrever palavras negativas, que é o Lashon Hara, né? E é o que se chama de maledicência. Lashon significa língua e Hara significa mal, né? Então a tradução seria língua mal, língua maledicente, que envolve o que nós conhecemos como fofoca, calúnia, difamação ou qualquer negatividade que as palavras pronunciadas possam causar. E a maledicência é uma constante em nossas vidas e pode ser entendida de várias maneiras. Uma das formas mais utilizadas é quando alguém, né, fala para uma outra pessoa sobre o aspecto negativo de uma terceira pessoa, como uma crítica ou mesmo em um comentário. E esse tipo de comunicação acaba afetando a todos os envolvidos. Quem fala está expressando negatividade e, claro, traz para si essa negatividade. Quem ouve essa negatividade também é prejudicado, né? Quem está sendo criticado ou comentado não ouve, mas é afetado negativamente pelas palavras que foram pronunciadas a seu respeito. Esse tipo de comunicação é comum e geralmente não é feito de forma explícita, né? Onde se percebe a intenção. Muitas vezes é feito até de uma forma aparentemente inocente, mas não é por isso que são menos nocivas. Um exemplo comum nos dias de hoje, fácil de entender, né? É quando você encontra um amigo ou alguém que você conheça e você começa a discutir política, por exemplo. Né? Claro que em algum momento alguém vai falar mal dos nossos políticos. O que você está fazendo nesse caso é alimentando sua negatividade como a da pessoa, né, para a qual você está falando, bem como do político ou dos políticos que estão sendo
comentários. E para evitar que essa negatividade se propague, antes de pronunciar algo, pense, verifique qual a intenção das palavras que você pretende dizer. Analise, entenda que mesmo que o político seja desonesto, né, se o comentário a ser feito não tem um contexto construtivo, simplesmente não fale nada. Outro tipo de expressão negativa pelas palavras, mas não é menos nocivo, mas é mais difícil de se perceber, quando as pessoas se lamentam para as outras, né? Sabe aquela pessoa que está sempre dizendo coisas do tipo, eu não tenho sorte, ou trabalho tanto e eu estou sempre sem dinheiro, ou ainda faço tudo para os outros e ninguém faz nada por mim. Esses são alguns exemplos de palavras, mas há vários tipos de comentários que demonstram autocompadecimento ou que simplesmente de alguma forma visam chamar a atenção, né? Para a própria pessoa de uma forma negativa, né? Pessoas que dizem, por exemplo, eu estou sempre doente, ou se referindo a outra pessoa, fulano está sempre doente, ou fulano alguma coisa, né? Nesse caso, tanto quanto quem escuta, quanto você, no caso, se você falou ou se for o contrário, vão ser afetados por essa negatividade. E os efeitos, claro, serão devastadores. Uma outra forma de maledicência é quando você ouve de outra pessoa, né? Você encontra alguém e a primeira coisa que pergunta é como vão as coisas. E a resposta em geral é sempre vou indo dentro do possível, ou estou me virando, fazendo o que posso, ou estou com um determinado problema. Seja quem for, é comum que a pessoa descarregue, né, as suas mazelas, né? E o que você faz? Claro, você acaba escutando. Então aprenda. Se não puder sair correndo em uma situação dessa, educadamente mude de assunto ou interrompa de alguma forma, peça licença por um segundo. É uma coisa até desagradável, mas nesse caso é válido, né? Pede licença para olhar no telefone, por exemplo, e retoma num assunto mais produtivo. Porque você pode ter certeza que fazendo isso, você vai estar fazendo um grande favor a você e a quem fala, né? E também a mais alguém que possa estar envolvido no assunto. Para aprender a falar e se expressar de modo positivo, faça um exercício muito simples. Comece passando um dia sem falar mal dos outros, sem se lamentar e sem pronunciar nada que não seja construtivo. E, claro, evite o quanto puder ouvir a negatividade alheia. Eu confesso que não é fácil, né? No início vai achar até mesmo impossível, mas você não pode desanimar. Mesmo que você se pegue, né, já no final de um pronunciamento negativo, se mantenha firme, continue praticando aos poucos, né? Estenda para 2 dias, depois para 3 dias e assim vai. E quando você perceber, a expressão positiva das palavras pronunciadas por você será um hábito, né? Uma simples extensão de um vocabulário positivo que você estará adotando. Quando você passa a se conectar na qualidade das palavras que você pronuncia e também das que você ouve, você percebe um novo estado de consciência, como uma nova maneira de olhar para o mundo à nossa volta e perceber a realidade que lhe cerca. Então, acostume-se a não se lamentar quando tiver que enfrentar qualquer tipo de adversidade, procure ver sob uma forma mais ampla, né? Sem tentar se prender ou adivinhar o que acontecerá no final. Entenda que o mundo e que tudo é muito mais fácil de se resolver se você procurar se concentrar no que está acontecendo naquele exato momento. Não existe nenhum problema para o qual também não exista uma solução. Problemas são sem solução, na verdade, eles são criados por você mesmo, através dos seus pensamentos e do seu comportamento, né? Não esqueça que as palavras são a expressão dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas intenções, né? Elas são parte do nosso comportamento. Esqueça e retire do seu vocabulário frases como nunca me realizei no meu casamento, ou nunca me realizei na minha carreira, eu jamais vou encontrar um amor verdadeiro, que isso é o que a gente escuta, né,
de monte, a minha vida não tem nenhum sentido, e qualquer outra frase ou palavra que expressa um sentimento ruim ou gere negatividade, né? Ou seja, não fale nada que não seja construtivo em sua vida e também na vida das outras pessoas. Aliás, nunca, né, e jamais se deve ser utilizado se for, se a palavra deve ser utilizada se ela não for útil, né? Principalmente quando envolve a vida de outras pessoas. No entanto, como eu volto a repetir, não existe, né, palavra negativa. Nós devemos, claro, evitar falar as palavras nunca e jamais. Por quê? Porque são palavras de muito poder e que geram uma grande negatividade. Porém, nós temos que analisar o contexto, né? Então, vamos supor, se alguém lhe pede dinheiro emprestado, você responde nunca ou jamais, é claro que é construtivo, né? Mas para se referir a qualquer outro tipo de coisa, né, ou em outro contexto, é totalmente destrutivo. Lembre-se que seus pensamentos criam seu futuro e as suas palavras, né? E com isso, são extremamente a primeira materialização de seus pensamentos. Portanto, a palavra é muito mais poderosa que o próprio pensamento. Pensamento, ele demonstra uma intenção. As palavras demonstram a realização. A palavra é uma atitude da manifestação real de um pensamento que você teve. E quando nós entendemos o poder de nossas palavras, nós passamos a nos expressar de uma forma mais consciente, né? E automaticamente passamos também a enxergar a vida sob um aspecto diferente. Nós passamos a ver tudo em sua totalidade, né? Nossa visão se abre e se amplia. Nós passamos a perceber que os obstáculos nada mais são que uma motivação para o nosso desenvolvimento. Entendendo o poder das palavras, nós passamos a ver a realidade de nossas vidas além das aparências. E isso torna possível entender a importância de tudo aquilo que se apresente em nosso caminho. Então, como estamos começando um ano novo, né, onde as pessoas estão com novas esperanças, buscando novos conceitos, buscando coisas novas, buscando mudanças, vamos pensar no quanto as nossas palavras elas podem interferir não só em nossas vidas, como nas vidas de outras pessoas. E vamos tentar com isso já começar um ano mais produtivo e, claro, com muito mais realizações. Eu vou encerrando esse programa por aqui e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, né? Clique aí, dê um like e compartilhe se você acha que ele pode ser útil para as outras pessoas. Um grande abraço a cada um de vocês e muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção.